Vamos mergulhar hoje num dos mitos mais fascinantes da cultura asteca, que é a lenda de Quetzalcóatl. É uma história que fala sobre criação, sabedoria, traição e, no final de tudo, de esperança. E logo de cara, aqui está a figura central da nossa história, o próprio Quetzalcóatl. Ele não era um deus qualquer, sabe? Sendo uma das principais divindades da civilização asteca, a imagem dele já mostrava essa combinação única de forças, algo que era fundamental para a mitologia do seu povo. Bom, o nome Serpente Emplumada não foi escolhido ao acaso, claro. É ele que nos dá as primeiras pistas sobre a natureza complexa e, ao mesmo tempo, dual dessa divindade. Vamos tentar entender o que isso realmente significa. Então, oficialmente, Quetzalcóatl era visto como uma divindade do bem. Ele estava associado a forças da natureza, como o vento e o tempo, mas o mais importante é que ele era considerado o grande guardião da própria civilização asteca. E essa dualidade toda fica bem clara na forma dele. A serpente, por um lado, representa a terra, a força bruta. Já o pássaro, o quetzal, com aquelas plumas super coloridas, simboliza o céu, a beleza, a liberdade. É como se fosse a fusão do que é terreno com o que é celestial. Bem poderoso, né? Mas olha que interessante, Quetzalcóatl não era só uma divindade cósmica. A lenda também descreve ele como um rei, e não um rei qualquer, um rei cujo reinado marcou uma verdadeira era de ouro para o seu povo. E quando a gente pensa em escala cósmica, a importância dele era imensa. A mitologia o coloca como uma das forças primordiais, um dos deuses que literalmente participaram da criação do nosso mundo, do Sol e da Terra. E esse papel de criador se estendeu diretamente para a civilização. Acredita-se que foi ele quem ensinou aos astecas as habilidades essenciais para que eles pudessem prosperar. A agricultura, a arte da cerâmica e até a escrita foram verdadeiros presentes divinos que acabaram moldando uma cultura inteira. Como líder, o governo dele foi marcado pela justiça. Ele trouxe uma era de paz e prosperidade, governando com uma sabedoria que fez com que ele fosse amado e reverenciado por todo mundo. Essa era de ouro, no entanto, estava prestes a ter um fim bem trágico. Porque, como em muitas grandes lendas, a paz não ia durar para sempre. Pois é, todo esse período de harmonia e prosperidade estava prestes a ser quebrado. Uma sombra se aproximava do reino de Quetzalcóatl e ela vinha na forma de um rival cheio de inveja. E esse rival era Tezcatlipoca, um outro deus poderoso que queria o poder de Quetzalcóatl para si. Onde Quetzalcóatl representava a criação e a ordem, Tezcatlipoca, ele trazia o conflito e o caos. A queda de Quetzalcóatl foi toda orquestrada pelo rival. Tezcatlipoca o enganou, fez ele beber demais. E sob essa influência, o rei tão benevolente cometeu atos que o encheram de uma vergonha tão, mas tão profunda que a única saída que ele viu foi o exílio, abandonando o próprio povo. A partida dele, no entanto, não foi um fim absoluto. Ao deixar seu povo, Quetzalcóatl deixou para trás uma coisa incrivelmente poderosa, uma promessa. A lenda descreve essa partida de um jeito bem poético. Diz que ele embarcou numa jangada feita de serpentes e navegou em direção ao sol nascente, iniciando uma longa jornada para o leste, para longe da terra que ele tanto amava. E essa promessa se tornou o coração do seu legado. Ele jurou que um dia voltaria para restaurar a paz e a prosperidade que seu povo tinha perdido. Deixou ali uma sementinha de esperança para o futuro. E embora ele nunca tenha retornado fisicamente, a presença dele continuou. A crença era que ele não tinha simplesmente desaparecido, mas sim se transformado na estrela da manhã, o planeta Vênus, vigiando eternamente seu povo lá do céu. E assim, mesmo depois de séculos, a lenda de Quetzalcóatl nunca foi esquecida. Ele transcendeu a mitologia para se tornar um símbolo cultural poderoso que continua vivo até hoje. A história de Quetzalcóatl continua a inspirar. Ele permanece como um símbolo eterno de sabedoria, de justiça e de bondade, representando os ideais de um líder perfeito e de uma era de ouro. No final, a lenda nos deixa com uma pergunta muito forte: o que a promessa do retorno de um Deus significa para um povo? Seria um lembrete de um passado glorioso ou uma esperança para o futuro? Essa mesma esperança, ironicamente, teria um papel crucial na história real dos astecas. A lenda de Quetzalcóatl nos mostra o poder que um mito pode ter para moldar o destino de toda uma civilização.